Boa tarde, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Abram o livro na página 208. Na abertura do capítulo a gente falou um pouco sobre espaços culturais, que também são tradicionais, que passam de geração para geração e que também são espaços sociais porque as pessoas convivem uma com as outras. Beleza. Falamos da comunidade indígena e sua alimentação, falamos sobre a comunidade quilombola, falamos sobre a comunidade cabocla e hoje vamos falar da comunidade ribeirinha, Por que ribeirinha, tia Patrícia? Porque vivem à beira do rio Amazonas. Então é isso que a gente vai ver. Olha lá. Deixa a tia Patrícia voltar. Comunidades ribeirinhas, você já parou para pensar no quanto o nosso país é enorme? Nós já vimos um pouco isso, Através então desse mapa, olha, isso aqui é só uma representação do nosso país, que é muito grande, dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Tem vários estados e uma diversidade muito grande, tanto que a gente está vendo povos diferentes. Povos indígenas, quilombolas, caboclos, ribeirinhos, vamos ver os caiçaras. Olha lá. Existem muitas formas de pensar, de comer e de viver no Brasil, não é mesmo? Já reparou na quantidade de água que o nosso país tem? Muitas bacias hidrográficas. Sabia que temos o rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo? Então o Brasil ele é cortado por vários rios. E um dos maiores é o rio aí, Amazonas. Olha lá a foto, olha o curso desse rio. Olha o quanto ele é extenso. E tem comunidades, tem pessoas, olha lá, que vão utilizar barcos para poder estar se locomovendo nesse rio, Tem pessoas que moram próximas desse rio. Por quê, tia Patrícia? Essas pessoas vão pescar, essas pessoas vão conduzir, vão ganhar dinheiro conduzindo barcos. Aqui nós temos ruas para passar com carro, para andar a pé, passar de moto, ônibus. Eles não. A rua deles é o rio. E o meio de transporte que eles vão utilizar para se locomover é o barco. Então, se eles vão à igreja, eles vão de barco. Se eles vão à escola, se eles vão ao posto de saúde, tudo eles utilizam o barco, certo? Eles moram em casa de palafitas e é isso que a gente vai ver agora. Olha lá. Milhares de pessoas fazem das margens dos rios brasileiros seus locais de moradia, trabalho e existência. É isso que a tia Patrícia está falando. Eles moram próximos, à beira do rio. Por isso se chama comunidade ribeirinha. Então eles vão vender o peixe que eles pescam ali, Muitos homens vão trabalhar conduzindo barcos. Essas pessoas são conhecidas como ribeirinhos. A gente já falou, um pouco sobre isso. As comunidades ribeirinhas vivem principalmente no norte do país. Por que no norte? Porque vive no Amazonas, que tem esse rio extenso, Pois é nessa região que existem mais rios. Os ribeirinhos também têm uma ligação profunda com a natureza, especialmente com a água. O rio é a rua para eles. Então, como a tia Patrícia falou, tudo que eles vão fazer, eles dependem do barco, dependem desse rio, que vai ser a rua para eles. Precisam do rio para tudo, para se locomover, para a higiene. Eles vão utilizar a água desse rio para a higiene, para limpar suas casas, para a higiene pessoal. Na alimentação, porque vão pescar os peixes desse rio. E trabalho, vão conduzir, vão ganhar dinheiro conduzindo os barcos. É do rio que tiram sua fonte de renda e sobrevivência, que é o quê? A pesca. Eles pescam esses peixes desses rios e vão vendê-los, E também vão se sustentar. Tanto no passado quanto no presente, os povos ribeirinhos vivem de acordo com o tempo da natureza. Então, por eles morarem próximos a esses rios, eles percebem que tem épocas do ano que esse rio que enche. E tem uma época que ele vai baixar, ele vai secar um pouco. Então, olha lá. Vivem de acordo com o tempo da natureza e seguem os períodos de cheia e de seca dos rios, em uma relação de respeito o tempo todo. Claro, se o rio é sobrevivência, é uma relação de reciprocidade. Se eles dependem do rio para trabalhar, para o sustento, para pescar, então eles vão ter que respeitar esse rio, vão ter que respeitar a natureza sem poluir, certo?
O rio proporciona o sustento deles e em troca eles protegem, olha lá, eles protegem e cuidam desse rio, certo? Apesar de dependerem do rio para se deslocarem, as comunidades ribeirinhas não são totalmente isoladas. Então, assim, eles vão até as escolas, vão às feiras, vão às igrejas, né, vão ao posto de saúde, dependendo do rio, se locomovendo através de barco. Não são isoladas, mas infelizmente muitos ainda não têm luz elétrica. Eles não podem ligar o chuveiro, não podem ligar um rádio, uma televisão, porque não tem luz elétrica. Olha lá. Eles têm acesso à escola, postos de saúde, igrejas, etc. Mas nem todos têm acesso à eletricidade. Você consegue imaginar a sua vida sem luz elétrica? Então, para eles eles passam por essa dificuldade de não ter luz aí. E olha essa foto, nós temos encontro de dois rios. Esse com uma água mais escura, né, que é o Rio Negro. Como a água é escura, por isso o nome dele é Rio Negro. E tem o Rio Solimões, que é uma cor de barro, olha lá. É uma água barrenta, isso lá no Amazonas. Então, aí é encontro desses dois rios. E dá pra gente ver, né, a separação através das cores. Vamos para a página 209, vamos ver a casa dessa comunidade ribeirinha. Então, se tudo eles dependem do rio, essa casa vai ser construída em cima do rio. Mas tem que ter uma separação da casa com a água. No meio vai ter o quê? Tábuas de madeira. Por quê, tia Patrícia? Se esse rio encher, não corre o risco de inundar essa casa e de arrastar essa casa, certo? As casas dos ribeirinhos sempre são construídas de frente para o rio, olha só, porque eles dependem tanto do rio, né, o sustento é retirado tanto do rio, que eles constroem de frente para o rio, né, como homenagem, como respeito. Em forma de homenagem e respeito. Essas casas são chamadas de palafita, ou seja, construídas em cima de tábuas de madeira. Então a tábua de madeira está aqui, eles constroem em cima. A água vai ficar aqui embaixo. No período de cheia, pode encher o rio, mas não vai chegar até a casa. Olha lá. São construídas em cima de tábuas de madeira, o que evita que sejam arrastadas pela água ou inundadas quando o rio sobe. Tá vendo? Olha lá. Casa de palafita em Cametá, no Pará. Então tem até um barquinho aqui, ó, parado aqui. Eles utilizam a escada para poder descer e pegar esse barco. E olha lá, para saber mais. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo. Ele pode chegar a 200 quilos e até 3 metros de comprimento. É um peixe típico do rio... Peixe típico da Amazônia. Gosta de águas mornas e tranquilas e alimenta-se basicamente de outros peixes de água doce. Esse peixe é capaz de engolir cobras, tartarugas e caramujos. Não é permitido a pesca do pirarucu em qualquer época do ano e existem leis de preservação. Então essa comunidade ribeirinha respeita tanto o rio que eles sabem que esse peixe não pode ser pescado porque há leis para proteger esse peixe aí. Olha lá o peixe pirarucu. Tá certo, pessoal? Então hoje a gente ficou sabendo mais um pouquinho, né, sobre a comunidade ribeirinha. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.